Salve, salve, devoto! No oferecimento do Surubim do Espeto. O sabor é de verdade, o assado é do ponto. O melhor surubim da região é aqui com a gente. Estamos no Cidade Nova esperando você para o almoço, esperando você para o Happy Hour, que é um Happy Hour gostoso com os melhores petiscos da cidade. Corre pra cá, corre pro Surubim do Espeto. Aqui na Greenflower Paisagismo nós cuidamos aí de manutenção do seu jardim, seja residencial, condominial ou para empresa. Executamos o seu projeto também. Se você tem um projeto pronto, manda pra gente que nós vamos fazer tudo pra você. O link tá na descrição. Preço e qualidade é aqui na Greenflower. Aqui da Folhas é onde eu faço as camisas do Hoje Tem Galo. Vocês sabem bem disso. Camisas, bonés, tudo é feito na Folhas Bordado. Essa incrível camisa feito na Folhas Bordado. Comprei uma camisa da Adidas, fiz o bordado, ficou sensacional. O link está na descrição. Ontem a doutora Cristiane sorteou a primeira camisa do Galo. E quarta-feira já começa o sorteio da segunda camisa do Galo. É só seguir a doutora Cristiane Aguiar, uma advogada, uma criminalista de mão cheia. Lá ela mostra o dia a dia do direito. O link tá na descrição. Quer seguir uma advogada de verdade? Segue a doutora Cristiane e ainda concorre a uma camisa do Galo. Bora falar de Galo, bora começar falando de Manto da Massa. O Atlético começou ontem, ó. Todos criam, todos vestem. Esse vai ser o Manto da Massa. Dessa vez não precisa desenhar. Basta dar o seu pitaco. Acesse Manto da Massa, tá certo? E aí você tem um site aqui do Manto da Massa, todos criam, todos se vestem. Participe agora. Eu vou fazer a participação aqui no Participar mesmo, gente, na hora do almoço, tá? Porque aí vocês possam ver ali a participação, como é que vai ser, como é que é. Vai ser bem legal. E assim, não entrei, confesso a vocês, porque eu quero fazer tudo ao vivo, mas você que já quer fazer aí o seu manto e dá o pitaco na live do almoço, manda bala, meu amigo. Manto da Massa, vamos ver se é legal. Vou já antecipar, gostava mais quando nós fazíamos o manto do começo ao fim, mas como eu não entrei no site ainda, né, eu não vou falar que isso, que aquilo, não. Depois que eu entrar e verificar, eu dou o meu palpite. Vai ser ao vivo hoje com você aqui. Bora pro próximo tema. Agora vamos falar do Barba e a união do elenco. Vamos ver o que o Barba disse, lembrando que as imagens são da Galo TV H2Bet, que nos libera de passar dando os devidos créditos aí. Bora ouvir. O grupo está criando uma união entre eles que é muito importante para eles. Jogue quem jogue, sabemos que temos que ser um time forte, ter o saber o que queremos dentro do campo de jogo, com a bola, sem a bola, e hoje era uma partida importante para nós porque voltávamos depois de 3 partidas fora da casa com bons resultados. Não havíamos ganhado até o momento em nossa arena para nuestro torcedor, y otra vez eles fizeram uma festa que se sentiu o apoio. Sentimos o apoio em todo momento, e quando o jogador acredita como eles estão acreditando em eles, em seu companheiro, no time, sempre falávamos do mesmo, que eu olhava como o time está evoluindo e continua evoluindo. Temos que ter também o pé no chão. Recém ganhamos uma partida em nossa arena e falta muito. Bom, vamos lá, cara. É realmente a união torcida, Barba, todo mundo junto, tá funcionando, o Atlético tá voando em campo. A gente tem que parabenizar muito aí a diretoria do Atlético, conseguiu, né, dar um jeito aí. A gente vai falar aqui, eu tenho uma informação aqui exclusiva, conversei com 3 setores diferentes do Galo, vou explicar pra vocês no final do vídeo sobre o que mudou nessa história toda. Mas vamos lá, cara, a grande parada é que realmente o time do Atlético ali, ele tá jogando consistente, tá jogando de forma muito interessante. Uma coisa que comprova isso é o gol e como a bola foi trabalhada. Então eu quero mostrar pra vocês isso aqui agora. Vamos dar uma olhadinha de como a bola foi trabalhada num dos gols do Atlético e como isso é importante. O Vitão também vai fazer uma análise disso, mas antes quero mostrar para vocês aqui, ó, vamos lá.
O Galo pega a bola, toca no Everson, olha aí a tranquilidade do Everson, toca no meio, o outro cara já dá o passe, o outro já direciona, o outro volta aqui, tá mais fácil pro Everson. O Everson dá uma bola bem no meio aqui, ó. Esse toque foi perigoso, mas olha como é que o Galo sai tocando bem. O cara recebe, velho, que rapa, gente, vocês viram esse rapa aqui? Vou até diminuir a velocidade, olha isso aqui, velho. Olha isso daqui, eu nem lembro se esse cara tomou cartão. Olha isso, cara. Olha que loucura o que o Lodge toma de porrada aqui nesse lance. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Vocês viram isso? Vamos continuar aqui então. Bola segue o seu caminho tradicional. Tô passando mais lento mesmo, tá, gente? Senão o lance fica muito rápido. Toque preciso, tá no 0.25, hein? Você imagina a velocidade que é isso. Já pega a bola, carrega. Olha como é que carrega suave, bola no pé, não adianta muito a bola, gente, isso é muito importante, não há um adiantamento exagerado da bola, vai dando toquinho em toquinho para poder fazer a melhor jogada, pensa em tocar a bola no meio, olha isso, que passada, cara, fingiu que ia tocar aqui, tocou em cima, vai receber, ó, vai receber limpinho, bate, olha lá, goleiro bate no cara, goleiro tira, o Cassierra estaria impedido ali, ó o Coelho. E aí o Coelho não perde. Glória a Deus, né? Porque se perdesse esse gol também, brincadeira. Bom, e o nosso querido Vitão, ele fez uma análise desse lance muito importante pra gente, não só desse lance, mas de outros lances também. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Vitão. Vou te mostrar com um detalhe invisível a construção do gol mais bonito do Galo no comando do Eduardo Domingues. O Galo recupera a bola e você vê um time perfeitamente estruturado para transição ofensiva vertical. Exatamente o que o Domingues cobra. Lodge toca para o Everson, que acha o Maicon, e a bola volta novamente no Lodge. Nesse momento, arriscar o passe por dentro seria perigoso. Te mostrar com um detalhe invisível a construção do gol mais bonito do Galo no comando do Eduardo Domingues. O Galo recupera a bola e você vê um time perfeitamente estruturado para transição ofensiva vertical. Exatamente o que o Domingues cobra. Lodge toca para o Everson, que acha o Maicon, e a bola volta novamente no Lodge. Nesse momento, arriscar o passe por dentro seria perigoso e o Maicon pede para acionar o Bernard mais avançado. Mas o Lodge decide apoiar de novo no Everson, usando a qualidade do goleiro com os pés. Kevin Castanho pede a bola, recebe o passe do Everson e executa uma das suas maiores virtudes. Domina orientado, recebendo e já girando o corpo. Com esse giro, o Galo rompe a primeira linha e desmonta totalmente o sistema de pressão do Grêmio. E a sequência dessa jogada mostra a verdadeira aula de uma transição vertical letal. Mas antes de eu te mostrar a conclusão do lance, sou Vitor Scout, pós-graduado pela CBF Academy. Já segue o perfil para não perder análises como essa. Se liga aqui, o Galo já cria uma superioridade numérica com Lodge, Maicon e Bernard. Lodge aciona o Maicon, que lança direto pro Bernard. Olha agora, o Galo tem 4 jogadores contra 2 do Grêmio. Maicon conduz como um maestro, sinalizando a jogada. Bernard avança, aproveita a indecisão do zagueiro, tabela com Maicon e finaliza para a defesa do goleiro. Mas eu quero que você repare no espaço livre do Coelho. Inteligente, ele segurou a corrida esperando a sobra exatamente naquele setor para empurrar para o gol. Isso não é o acaso, é o padrão tático de elite do Barba executado com perfeição. Tava pegando uma carta que chegou ali. Então, eu já tinha visto o vídeo do Vitão. Então, você consegue visualizar em vários momentos aqui o toque, né? E como o Atlético amplia, como o Atlético... Cara, é perfeito a jogada, né? Não é uma questão só de ser bonito ou não. Eu acho que é uma questão de eficiência. A palavra que a gente tem que usar nesse momento é essa. Eficiência. E teve muita eficiência no lance. E é isso que importa. Bom, bora falar agora de Vitor Hugo e a entrevista que ele deu pro Hoje Tem Galo. Vitor Hugo, logo depois do jogo, deu uma entrevista ao nosso querido Eduardo Guerra, falando um pouquinho do jogo. Então vamos ver o que o Vitor Hugo fala aqui pra gente. Bora lá. Um gol, como é que você tá se sentindo? Confiante? Agora vem decisão em cima de decisão. Como é que você tá se sentindo com essa nova oportunidade de titularidade no Galo? Pois é, cara, muito feliz com o momento. Uma sequência aí, já foi meu terceiro jogo já seguido praticamente. E... chateado pela lesão do Lianco, um cara muito importante pra gente, que sempre vai fazer falta pra gente pelo profissional que ele é. A gente sabe que ele vai se esforçar para voltar o mais rápido possível. E eu trabalhei pra isso e para quando o time precisar, eu estar pronto para poder ajudar. E hoje, Deus abençoe, eu consegui fazer o gol para ajudar lá no ataque também. E na defesa também, o time todo entrou muito concentrado, fez um jogo muito sólido, muito bom tecnicamente e todo mundo conversando e se ajudando dentro de campo, isso é muito importante. E eu fiquei muito feliz
o resultado de hoje, não só pelo gol, mas também pela atuação do time, que foi muito boa. Eu achei nos dois tempos a gente jogou muito bem, conseguiu controlar bem o jogo. Agora a gente vai ter que descansar. Agora a gente vai descansar, porque na quarta-feira já tem uma decisão, né? A gente tem que entrar concentrado tanto quanto hoje, ou até mais, e com os pés no chão, sem achar que tá tudo às mil maravilhas e as coisas vão acontecer naturalmente, não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar para que as coisas aconteçam. E a gente espera que na quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo aqui de novo. Ô Vitor, lá em Belém, você falou, pô, que bom que eu pude entrar, contribuir, e depois de Belém teve Bragança, agora você está vindo com uma sequência importante, sempre estar preparado, né? Porque a qualquer momento pode ser utilizado, e a gente está vendo isso, né? Infelizmente com a ausência do Lianco, né? Verdade, rapaz, verdade. Eu trabalhei muito, não só eu, quanto os meninos também que não estão jogando. A comissão cobra bastante a gente treina muito. Os que jogam mais têm que descansar para conseguir recuperar, para dar conta de estar à disposição nessa sequência que é tão forte, mas nós que não viemos jogando tanto, a gente trabalhou muito para isso, e agora, quando a oportunidade chegou, a gente tem que estar pronto, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade, consegui fazer um gol para ajudar o time hoje, fiquei muito feliz com isso, mas principalmente com a atuação, tanto minha quanto do time todo. Ô Vitor, eu queria... Puxar a fila da desculpa aqui, perdão, Vitor Hugo. Essa bola aérea, você marcou o gol da vitória contra o Vasco, hoje fez um gol, até pensando nessa sequência de mata-mata, acho que pode ser algo determinante? Com certeza. O futebol hoje em dia está muito, muito equilibrado, não tem mais time bobo, todo mundo joga e tem suas táticas que tem que ser respeitada, e a bola parada continua sendo uma arma que destrava o placar. Se a gente conseguir aproveitar isso, conseguir continuar fazendo gols aí, a gente tem trabalhado bastante para que isso aconteça. A gente tem bons batedores, tem bons cabeceadores, e a gente está tentando se desmarcar ali para... O Eduardo até tirou ali porque chegou um outro jogador, por isso que ele tira na hora. Cara, olha, eu não vou pedir fila da desculpa igual o Dudu pro Vitor Hugo, não. E eu vou explicar o porquê. O Vitor Hugo, quando você vê os números dele, o gol ajudou ele muito, mas ele roubou poucas bolas, ele teve poucas ações defensivas. Lodi, Preciado, Alan Franco, Cissé não, Lodi, todos tiveram mais movimentos defensivos do que ele, todos, sem exceção. Então, assim, cara, não vejo uma valorização tão grande, não vejo um cara diferenciado, não vejo um cara acima da média, é apenas um bom reserva, nada além disso, cara. Pra mim, o Vitor Hugo é apenas um bom reserva, ele não configura como um cara diferenciado dentro do Atlético, na minha opinião, joga um jogo bem normal, nada demais, então pelo menos eu tenho essa visão, sabe, gente? Respeito quem tem uma visão diferente, respeito aqueles que pensam diferente de mim, mas eu não consigo ver esse jogo bom assim do Vitor Hugo excepcional, não. Não compromete, mas também não é nenhum zagueiro excepcional. Senhoras e senhores, saiu no Rio de Janeiro essa informação que eu vou dar agora, tá? De que Galo quer Arthur Chaves. Eu vou falar disso, vou falar do Barba, do Nicole e da Exclusiva. Mas antes, Instituto Céspedes. Calvície tem solução, meu irmão. E a solução é transplante capilar. Eu garanto a qualidade do transplante capilar pra vocês. Olha aí, cara, as entradas que eu tinha eu não tenho mais. Eram absurdas, vinham aqui, cara. Era uma coisa de doido. Instituto Céspedes, faz um trabalho diferenciado, garanta a qualidade, link na descrição, não joga fora essa oportunidade. Transplante capilar é aqui, ó, com 13% de desconto. Olha, na Imobiliária Tempone você vai encontrar imóveis para alugar, vender e a gente também administra. Mas deixa eu te dar uma dica, sem te mostrar nenhuma imagem hoje, eu falando diretamente com você. Você tá buscando um imóvel para alugar ou para comprar? Liga na Imobiliária Tempone, passa os requisitos que você quer, não aqueles requisitos robotizados, e sim um requisito humano. Olha, eu quero um apartamento que tenha esse tipo de porcelanato, eu quero que tenha assim armário, que nós vamos encontrar perfeitamente para você, cabendo no seu bolso e te ajudando com financiamento, com tudo que precisa. O link tá na descrição, a Imobiliária Tempone é assim, entrega o que você quer. Agora, deixa eu te falar de consórcio, né, meu amigo? Você tá pensando em comprar um carro aí vai falar, vou lá financiar. Eu vou financiar. É uma beleza financiamento, você só paga o dobro, né? Se você financia 50 mil, você paga mais 50 mil de juros. Se você financia 70 mil, você paga mais 70 mil de juros. Não adianta financiamento assim agora com consórcio, não. Não tem juros, só taxa administrativa que é desse tamanho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou comprando um novo carro, tá? Um híbrido, aqui para economizar na energia e tudo, e afinal de contas estou instalando aqui usina solar. E diante disso, cara, o que eu pensei comigo? Cara, vou fazer esse movimento, vou reduzir o meu custo aqui e vai ser uma beleza. E aí, meu amigo, eu fiz isso.
peguei a minha carta de consórcio, que eu fui contemplado, quitei o meu carro e agora eu vou dar os 2 ali de entrada e pegar um carro híbrido pra mim. Economia na certa. Se eu fosse financiar, sabe quanto que eu ia pagar? Só de juros, mais de 70 mil reais. É uma loucura, meu amigo, só de juros. O link tá na descrição, não joga fora essa oportunidade, corre pra cá, pra Repsol Consultoria em Consórcio, um licenciado da Demicon, 30 anos trabalhando pra você. Bom, vamos falar aqui então sobre Arthur Chaves. A imprensa carioca fala que Atlético e Vasco disputam a contratação desse jogador. Agora, quem é ele, gente? Vamos lá. 25 anos, de Floripa, tá certo? Florianópolis, brasileiro, 1,88, zagueiro, avaliado em 5 milhões de euros. Tem contrato até 30/6/2029, assinou lá em 30/8/2024. Joga no Hoffenheim, né, da Alemanha. Joga dos dois lados, tá certo? O pé bom, é importante dizer isso, é o direito, tá? Não é o esquerdo. É um jogador aí que passou por Avaí Acadêmico e aí do Acadêmico de Portugal foi vendido por Hoffenheim, sei lá como é que fala, né? Por 6 milhões de euros e está lá jogando. Vamos ver aqui se o jogador aí, o desempenho do jogador na última temporada. Opa, esqueci de clicar aqui, a gente clica agora. Vamos ver aqui como é que ele foi na última temporada. Bom, teve 1.070 minutos, jogou como reserva contra o Leverkusen, titular contra o Frankfurt, reserva contra o União Berlim, reserva contra o Bayern, titular contra o Freiburg, tá certo? Aí depois disso ele teve um ferimento facial e depois disso ficou na reserva vários e vários jogos. Aí quando entrou a segunda parte deste ano da Liga Alemã, tá aqui ó, aí ele virou titular, porque ele era reserva aqui, tá certo? E virou titular aqui. Então 85, 45, 90, 90, 90, 45, 90, 90, 90, 90, 90. Aí ele teve uma lesãozinha no joelho, tá certo? Aparentemente já está de volta, não se encontra lesionado. Nota SofaScore dos últimos jogos, tá? 6.5, 6.4, 6.7, 7.8, vamos continuar aqui, 7.1, 6.4, 7.2, ele teve uma nota ruim aqui, numa goleada que ele tomaram, 5.9, 6.7, 5.7, 7, 7, 7 e 6.4. É isso que são as notas de Arthur Chaves. Bom, cara, é o seguinte, o Atlético está sondando diversos zagueiros, isso não é mentira, né? Isso está circulando em tudo quanto é lugar. Vamos esperar para ver se o Arthur Chaves é um bom nome. Não é o cara que bate com o pé esquerdo. O Atlético está focando num jovem que bate com o pé esquerdo, mas a verdade é que o Arthur Chaves é jovem, 25 anos, ainda tem muito aí a acontecer. O problema é que ele custou 5 milhões de euros e foi titular na última temporada alemã. Então, se o cara é titular na última temporada alemã, não faz sentido ele vir para cá, pro Atlético, né, sem ter que monetizar. Por isso que eu falo com vocês, a busca do Galo é por um jogador livre no mercado. Livre no mercado, beleza? Bora pro próximo tema, vamos escutar o Barba. Senhoras e senhores, o meu querido Barba falou sobre atacante, se o Atlético tá realmente buscando, como é que tá. Eu sei que está buscando, eu sei que tá atrás, mas vamos ver o que o Barba disse. Vê um Atlético, depois da parada para a Copa, em uma crescente constante, né? Um melhor aproveitamento até então. Tivemos agora anunciados praticamente 3 reforços, né? Borbas, Kevin Castanho e também Fred, que deve chegar. A parte da finalização, que hoje não foi o problema, e nesses últimos jogos o Atlético tem conseguido a vitória, mas em 90% das nossas coletivas a gente demonstrou a preocupação com a parte de finalização do Atlético. O Atlético cria muito e às vezes com dificuldades de finalização, que não foi o caso de hoje. Mas te preocupa, eu falo em número de atacantes ou nomes, a torcida do Atlético pode esperar mais uma contratação nesse setor para essa janela ainda, ou com os jogadores que você tem, você acha que dá conta de resolver essa questão e aprimorar ainda mais a questão das finalizações? Obrigado. Sim, eu vou falar sempre quase a mesma situação. Digamos, eu estaria preocupado se não me metí num quilombo ahora, gerar a situações de gol. O time está gerando as situações. Seria mais preocupante para mim que não façamos essas situações. Então, tivemos a possibilidade de trazer a Kevin, um grande jogador, grandíssimo. Ele vai nos ajudar muito. Esta semana eu acho que Fred vai estar por aqui. Não vou falar dele. Você conhece muito mais a ele que eu. Então, digamos,
si comenzamos a ter más situaciones do gol o tan claras como fueron hoy, vamos a ter muito más posibilidades de finalizar melhor. Então, não é só, como falei a coletiva passada, não só o centroavante, é o time que tem que fazer o gol. Bom, vamos lá, cara. A situação de atacante eu pude confirmar ontem pela período da noite, antes de eu gravar esse vídeo, que o Galo tá no mercado ainda discutindo, isso não é um problema, né? A fala do Barba eu quis trazer também, acompanhada dessa informação de atacante, que o Barba, o incômodo dele não é a questão apenas de criação, é a questão de quebrar linhas. O que mais vem incomodando o Barba é que quando o Atlético chega numa defesa bem fechada, bem postada, o Atlético tem uma dificuldade em quebrar a linha e ultrapassar isso, e por isso ele quer um quebrador de linha. Estão dizendo, a HG Play até trouxe essa situação, de um centroavante, tá certo? O que eu não tive essa notícia, tive uma notícia diferente. Mas vamos esperar um pouquinho, ver o que acontece, sendo dos próximos capítulos nos aguardam, mas eu discordo do Barba, quando ele fala que não tem que ficar preocupado. Tem sim, porque quando você finaliza e não faz o gol, agora foram 3 gols, tá tranquilo, mas nos jogos anteriores, como bem disse o Thiago, isso incomoda sim. E isso atrapalha, porque você chega, cria e não faz o gol. Uma hora vai acontecer. Não, cansei de ver time criar e não fazer. Que é um exemplo, eu tava vendo Corinthians e Cruzeiro, os melhores momentos. O Corinthians criou e perdeu pro Corinthians. E perdeu pro Cruzeiro. Ó, pra você ver como é que são as coisas. Bom, o Nicola confirmou a informação que eu trouxe ontem para vocês, então bora para vocês ouvirem aqui o que o Nicola disse. Clube Atlético Mineiro. O Galo fez mesmo oferta por Torreira, vem da Turquia a informação de que o Atlético estaria disposto a gastar cerca de 6 milhões de euros para contratar o volante uruguaio de 30 anos de idade. Torreira é um antigo sonho no Atlético. Já houve em outras janelas negociações. Torreira, segundo a imprensa turca, está disposto a sair do Galatasaray por conta de problemas que envolvem um cara que persegue a ele e sua namorada, uma das mulheres mais famosas da Turquia. Achei meio estranho que essa seja a justificativa para que o Torreira saia, porque essa perseguição é antiga e o episódio mais preocupante de uma tentativa de ataque desse maluco em relação ao Torreira e à namorada aconteceu há coisa de 4 meses. Pois bem, antes de gravar o vídeo, perguntei por uma fonte no Atlético se existe alguma negociação. E a minha curiosidade se deu porque o Atlético acaba de fechar com 2 reforços para essa função. O Castanho foi contratado por empréstimo no River e o Fred, que vai jogar um pouquinho mais para frente, também pode ser volante. Pois bem, essa informação foi negada pelo Atlético. O Galo garante que não vai pagar 6 milhões de euros em hipótese alguma pelo Torreira. A impressão que se tem no Galo é de que os jornalistas turcos, talvez por orientação do Galatasaray, estejam divulgando isso para tentar fazer com que o Torreira ganhe notoriedade e possa pintar alguma proposta pelo jogador. O Torreira, repito, agrada demais ao Atlético, mas que não se entende hoje capaz de fazer investimentos, especialmente porque o Fred chega com um salário extremamente alto. O que você pensa sobre Torreira? Cara, teve um episódio que o Nicola não tá sabendo, é que o cara saiu da cadeia, foi lá e falou que veio terminar o que ele começou. Isso o Nicola não soube. A assessoria dele, na hora de dar essa notícia, não deve ter informado a ele o porquê disso ter voltado a acontecer, do Torreira tá vindo pro Galo. Mas, todavia, porém, entretanto, a informação do Nicola é exatamente a mesma que eu passei ontem de manhã para vocês. Não existe negociação. O Atlético acabou de contratar 2 volantes meias. Não há necessidade de você trazer mais um. Mas o Torreira seria muito diferenciado. Gente, nós não temos grana para isso, não. Nós não somos milionários, não. Nós temos que trabalhar dentro de uma realidade. Entende? E o Torreira é completamente fora dessa realidade nesse momento. Bom, agora vamos para a exclusiva. Senhoras e senhores, isso aqui é informação exclusiva, tá? Eu apurei simplesmente com... Tava colocando minutagem aqui. Eu apurei essa informação simplesmente com 3 fontes diferentes. Jogador, empresário e pessoas do clube, tá? E isso que eu vou dizer pra vocês é o que mudou tudo. Primeira coisa que você tem que saber assim, quando que começou a virada do Barba? Foi no 3-0, no 3-1, né? Atlético contra Cruzeiro. Quando o Barba chega no Atlético, quero lembrar, até separei as datas aqui, o Barba chega depois que o Galo perde pro Grêmio de 2-0 lá. E aí o Barba chega no dia 1º de março, tá certo? E passa do América nos pênaltis. Tá certo? Em seguida vai fazer a final com o Cruzeiro, perde de 1-0. Depois disso, o Galo vence, olha aqui, ó, aí o Barba vem, perde pro Cruzeiro, depois vence o Internacional.
depois perde pro Vitória, depois vence o São Paulo. Eu tô fazendo isso e isso pra você ver como é que ficou equilibrado. Depois ele perde pro Fluminense, depois ele vence a Chapecoense. Depois ele vence o Atlético Paranaense. Depois ele perde lá com os reservas pro Puerto Cabelo. Depois ele perde pro Santos, aí fica negativo. Só que depois disso ele ganha do Juventude, fica no 0-0. Depois disso ele perde pro Curitiba. Depois ele vence o Ceará. Depois ele toma uma goleada do Flamengo. E aqui, nesta goleada, o Barba dá uma entrevista, vocês vão lembrar bem, onde ele chega e explana a situação. Ele vira e fala, ó, preciso de mais comprometimento, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. E ele dá, na verdade não foi contra o Flamengo, mas contra o Flamengo ele também fala isso. Em jogos anteriores contra o Curitiba ele também fala isso. Teve o episódio do chute da garrafinha lá contra o Puerto. Então, a partir de acontecer esse ano, então a partir do momento o Atlético meio começa a implodir. Desde o jogo do Curitiba em diante, a coisa começa a desandar. Que até contra o Santos era vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Ganhava em casa, perdia fora. Ganhava em casa, perdia fora. Ganhava em casa, perdia fora. Era assim. Se você olhar os jogos do Atlético, todos são assim, até o Flamengo que perde em casa. O Atlético perde fora e ganha em casa. Perde fora e ganha em casa. Quer ver? Vamos lá de novo, então. O Galo ganha em casa do Internacional, perde pro Vitória, ganha do São Paulo em casa, perde pro Fluminense fora, aí ganha fora da Chapecoense, o único jogo, ganha do Atlético Paranaense, perde pro Puerto Cabelo, perde para o Santos, ganha do Juventude, perde pro Curitiba, ganha do Ceará e aí em casa perde pro Flamengo. Uma trauletada. Depois disso, perde pro Cienciano. E nesses jogos aqui atrás, o Hulk, ele já meio que sai do Atlético. O Hulk já fica meio que anunciado que ele vai estar fora, que ele não vai jogar, que as coisas vai desandando. E aí começa a vir as negociações, vocês vão lembrar disso, o Galo começa a fazer as negociações e tudo. E a partir dali, e a partir desse momento, há uma conversa entre Brax, Rafael Menin e mais alguém dentro da alta cúpula atleticana, com Barba. E nessa conversa é colocado, o Barba coloca alguns pontos importantes, que o elenco está quebrado, que o elenco não está funcionando. E aí, continuando a isso, há a saída do Hulk. Quando o Hulk sai do Atlético, há uma lavagem de roupa de jogadores do elenco, há uma diminuição dessas divisões que existiam dentro do Atlético. Volto a dizer o que eu disse na época, o elenco não era rachado em si, inimigos e tal, mas eram de panelinhas, de grupinhos, como sempre tem, mas eram muito fortes, era muito evidenciada. E quando o Hulk dá adeus ao Atlético, quando o Hulk não volta mais ao Atlético, a partir do momento que o Hulk tá negociado, tá encerrado ali o caminho do Hulk no Atlético, e é importante dizer isso, há uma conversa e um fechamento. Vocês vão lembrar que o Lodge deu aquela entrevista que ele expôs a coisa toda e tal. Naquele momento, o elenco se fecha de uma maneira tal. Eles conversam de uma maneira tal que fala assim, a partir de agora somos nós. O Barba tem uma conversa muito forte com o elenco sobre comprometimento. E quem me disse isso, que o Barba teve uma conversa com o elenco, foi um jogador me disse isso, tá certo? E um staff de atleta que não é do mesmo jogador, que é de outro. E uma pessoa de dentro do Atlético me disse claramente o seguinte, houve sim conversas muito fortes entre Barba e comissão técnica, essa pessoa não me disse que foi exatamente isso que jogador e staff de jogador me disse, que houve conversas e ali o elenco tomou um outro tipo de postura. A hora nenhuma ele disse da cobrança do Barba sobre o elenco. Depois disso, dessa conversa que aconteceu ali no jogo depois do Cienciano, antes do jogo contra o Cruzeiro, a partir dali o Atlético vence o Cruzeiro, empata com o Juventude fora, tava ganhando do Botafogo, vocês lembram bem, aí tem aquele empate no final, vence o Ceará, vence o Mirassol, vence o Cienciano, perde pro Corinthians no jogo truncado, vence o Puerto Cabelo, vence o Vasco, empata com o Bahia, vence o Palmeiras, empata com o Juventude, vence o Juventude, empata com o Remo, vence o Bragantino e vence o Grêmio. Então o que aconteceu foi, saída do Hulk, foi importante. Foi importante, não porque o Hulk era um problema, mas panelinhas se circulavam diante desse cenário. 2, o Barba chamou os jogadores e falou de comprometimento em campo físico, técnico e tático. 3, os jogadores se fecharam. Os jogadores resolveram as pendências. Vocês vão lembrar que quando eu faço a entrevista com o Mike, eu falo com ele sobre isso. Eu chamo o Mike e falo, mas o Lodge disse, vocês resolveram esses problemas? Ele olha pra mim, resolvemos. Puto da cara. Mas quem expôs tudo foi o Mike, não fui eu, não.
Né? Jogador tem essas síndromes, né, pessoais aí, que eles levam tudo ao sentimentalismo danado. Sendo que quem expôs tudo foi o Lodge, todo mundo sabia que existiam problemas internos, que o time não estava unido, só que agora uniu. Vamos ver se essa cola se mantém. O Barba vem colocando um esquema tático dele, e quem falou isso agora que eu vou dizer são os jogadores. Os jogadores vêm dizendo que com essa pré-temporada eles entenderam melhor o que o Barba queria, eles entenderam. Mas é desde lá do Sim esse ano pra cá, no 1-1, onde foi chamado todo mundo para uma conversa, onde todos conversaram e resolveram seus problemas e se uniram para vencer, principalmente por causa daquela galhofada do Cruzeiro toda de tirar onda no Mineiro. Os jogadores se uniram, entenderam o comprometimento técnico e físico que eles têm que ter e o Atlético começou a melhorar. Hoje, um corre pelo outro. Hoje, o Barba tem controle do grupo. Hoje, eles entendem o que o Barba quer, sendo o melhor ou não. E agora, meu amigo, é outra história. Agora é sobre questão, não é mais sobre elenco. O elenco se fechou. É sobre uma questão de qualidade. O elenco do Atlético com Fred, com Kevin, com mais um zagueiro, infelizmente o Lianco só daqui 2 meses, mas volta a jogar para jogar as finais, se Deus quiser, de Copa do Brasil e Sul-Americana. É mais um ponta direita. O Atlético cerca um grupo muito forte, mas volto a dizer, precisa sair gente para chegar a gente. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu muito obrigado. Esse que é o vídeo mais longo que eu fiz nos últimos tempos aqui para vocês. Fiquem com Deus, tamo junto e tchau!